boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um dia aqui da nossa análise de benchmark do mercado cripto. Me chamo Alan. Hoje, dia 11 de outubro, uma terça-feira. Vou colocar minha tela aqui para a gente iniciar com a análise do Bitcoin, tá? Bem, Bitcoin segue ali com bastante dificuldade, né? Não consegue ficar acima dos 20.500, está voltando para testar de novo ali os 18.500, 18.900 aqui, né? Então, bem complicada a situação do Bitcoin no momento. Acredito que se ele perder aí esses 18.900, ele volta lá para testar os 18.500 novamente. Então, se ele perder aqui esses fundos, volta para testar aqui essa região mais uma vez, tá? O que eu estou observando aqui no tempo gráfico menor, né, e que passa a ser um ponto ali de um pouco mais de preocupação, é que ele está ganhando mais resistência, tá? Ele está ganhando uma resistência 72 aqui pelas mimas no gráfico de 2 horas, onde pode mandar o preço lá na 305, né, que é aqui nos 18.200, e como é uma resistência dupla, pode até mandar lá nos 17.000, tá? Seria o segundo alvo aqui, né? Então, ficar de olho, se por um acaso o Bitcoin perder aí essa região de fundos, tem chance aí, quem sabe, de voltar para testar até a região dos 17.000 por essa consolidação entre mimas, né? Resistência dupla tem dois alvos, o primeiro alvo seria aqui na 305, o segundo alvo na 610, tá? Só começo a entender, né, que ele realmente não vai lá naquela região, se por um acaso ele começar a evitar essa linha vermelha aí no gráfico de 120 minutos, né? E romper aí essa linhazinha de tendência, ficar acima da mínima 72, aí passa a ficar um pouco mais interessante o Bitcoin, tá? Caso contrário, ele pode continuar nesse movimento até os próximos alvos aí pelas mimas, sendo 18.150, quem sabe aqui 17.100, tá? Olhando o gráfico diário, o Bitcoin ainda segue de lado, tá? Segue de lado, tá com bastante dificuldade aí, né? Voltou abaixo da linha vermelha mais uma vez, não consegue ficar acima dessa faixa vermelha dos 20.500. Tem uma linhazinha de tendência aqui também que ele não conseguiu romper e tá voltando para testar fundos mais uma vez, tá? Então, só ficar de olho porque no tempo gráfico menor ele começa a ficar um pouco mais feio, com possibilidade, quem sabe aí de mandar nos 18.000 a 17.000, se perder aí essa região dos 18.500, que são os fundinhos anteriores aqui pelo gráfico diário, tá ok? Dá uma olhada no gráfico de Ethereum. Bem, deixa eu dar uma limpadinha aqui nele, pessoal, só um minutinho, por favor. Tá um pouco bagunçado, deixa eu dar uma atualizada aqui também. Vamos lá. Ethereum. Agora sim. Vamos lá. Ethereum está numa região aqui de retração 61.8, ele está bem lateral, né? Ele não tem perdido aqui essa região de 1.250, 1.200, mas também não consegue ficar acima dos 1.400. Eu tenho chamado a atenção aí de vocês que acima de 1.400 eu começo a achar um gráfico interessante, entendendo que ele tem uma chance aí de, quem sabe, lançar uma onda 3 para cima, tá? Então, de qualquer forma, não está perdendo fundos anteriores, né? Vamos ficar de olho aí para ver o que ele faz aí nos próximos dias. Se perder a região de 1.200, vejo o alvo nos 1.100, tá? Que é a região de 786 de retração. E aí, se ele formar um pivôzinho aqui, escapar a linha vermelha, quem sabe pode ser algo parecido com isso. Por enquanto, nada para fazer, continua lateral, segurando nessa região aqui da faixa vermelha, né? Abaixo da linha vermelha, e também segurando aqui nessa faixa verde. Então, por enquanto, no curto prazo, o Ethereum andando de lado aí já faz alguns dias. Vamos esperar uma melhor definição, né? Cerca de 20 dias aí andando de lado nessa faixa de 1.400 a 1.250 mais ou menos, ok? S&P 500. Bem, S&P 500 segue ali no seu padrão de topos e fundos descendentes, está em cima de região de suporte aí, retração de 50%, né? 3.500 logo abaixo. Tem um suporte pela mínima 1292, mas ainda não demonstrou para a gente ali nenhum tipo de reação, né, nessa região de suporte. Então, assim, é uma região que vale a pena ficar de olho, mas enquanto estiver com esse padrão de topos e fundos descendentes, abaixo de linhas vermelhas, não tem nada para ser feito, tá? Então, por enquanto, ficar de fora e aguardar um pouco mais ali para ver o que mais para frente, né, o que o S&P 500 faz, né? Eu acho que vai ficar interessante mesmo quando ele para de fazer novos fundos, né, e faz um topinho maior que o anterior, rompendo essa linha de tendência aqui dessa última pernada de queda. Aí nós poderemos ver aí, quem sabe, o S&P 500 no movimento de repique aí, e aí começa a ficar interessante. Por enquanto, nada para fazer, tá ok?
Então, S&P 500 ok. Vamos dar uma olhada agora. Todo dia eu tenho falado ali de alguma altcoin, né? E que eu tenho achado interessante. Eu vou falar hoje de Chiles CHZ, que eu considero que está no ponto bem interessante aí, tá, pessoal? Apesar de ter batido ali na resistência, né? Ele não conseguiu dar continuidade ali, falhou ali no teste do topinho anterior. Ele voltou para testar com o suporte da MIMA 72 e está numa região de fundos anteriores, tá? Então ficar de olho aí, porque se Chiles começa a segurar por aqui, pode voltar mais uma vez para testar essa região de topos, né? Então no curto prazo aí, Chile segurando nessa região, nós poderemos ver algo parecido com isso aí, tá? Ou pelo menos testando aí os 24 centavos novamente, tá? Então ficar de olho porque gosto do gráfico, né? Acho que está num ponto interessante aí, considerando fundos anteriores. 120 minutos. Vamos dar uma olhada aqui. Ele está num suporte pela MIMA 610, tem um suporte 1292 logo abaixo. Nos 120 minutos ainda tem um padrão de topos e fundos descendentes, né? Então ainda não dá muita confiança para fazer nada no curto prazo. Deixa eu ver o PVPC. O PVPC também não está ficando muito bonito por conta do alinhamento das linhas vermelhas, tá? Então ficar de olho porque ele pode simplesmente fazer um repique aqui, testar a linha verde e depois voltar para testar fundo. Se testar fundo não fizer novo fundo, pode ser que nós vejamos CHZ fazendo algo parecido com isso, tá? Caso contrário, né? Perdendo o fundo, vai lá para testar a próxima linha vermelha, tá ok? Duas linhas vermelhas para baixo, alvo terceira linha vermelha. Pelo gráfico diário, olhando só ali o preço, né? Eu vejo que ele está numa região de fundo anterior, então eu ficaria atento aí, porque é um ponto que ele pode sim, quem sabe, fazer um movimento de repique, né? Pelo menos aí para testar a linha verde, e aí se falhar na linha verde, voltar para testar a linha vermelha depois, tá? Então, vamos ficar de olho, CHZ em região de fundos anteriores, curto prazo ainda bem feio, mas tá num ponto aí que eu considero um ponto importante quando eu olho aqui o gráfico diário, beleza? Então é isso daí, pessoal, vou encerrando por aqui, desejo aí para todo mundo um bom final de terça-feira e também um bom feriado amanhã. Na quinta-feira a gente está de volta aqui com a nossa análise de benchmark. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.